Eu acho que um dos motivos de Harry Potter gerar uma conexão tão forte com as pessoas é o fato de a autora ter criado personagens tão humanos quanto nós, no sentido de que não existe um personagem perfeitinho. Os personagens têm suas falhas, cometem erros e estão em constante aprendizado. Eles têm suas próprias complexidades, traumas e desafios, e isso faz com que a gente acabe se relacionando com eles de uma forma mais próxima e mais íntima, porque muitas vezes a gente consegue se ver neles. Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês os meus 10 personagens favoritos em Harry Potter, e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o primeiro colocado da minha lista. Bora pro vídeo? Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Meus amigos, agora vocês podem usar o Valeu Demais para comentar nos vídeos aqui do canal. O Valeu Demais é como se fosse o superchat das lives, só que para vídeos, como esse aqui. E os comentários feitos com Valeu Demais têm prioridade na hora que eu vou responder todo mundo. Usem o Valeu Demais se vocês quiserem dar um apoio extra aqui pro canal. A construção de personagens de Harry Potter é um dos aspectos mais fascinantes da série de livros. Cada personagem é único e complexo, com personalidades e histórias de vida distintas. E a maneira como que esses personagens interagem uns com os outros é fundamental para o sucesso da série. Harry Potter se colocou entre as principais obras de fantasia justamente porque apresentam uma construção de personagens memoráveis. Personagens multifacetados que são amados e alguns até odiados por leitores de todas as idades. Cada personagem tem sua importância na saga e eu fico impressionado como que as pessoas divergem quando o assunto é personagens favoritos. Isso porque os personagens são tão humanos que cada pessoa se relaciona de forma diferente com cada um deles. Mas enfim, eu vou compartilhar aqui com vocês os meus 10 personagens favoritos de Harry Potter. E eu tenho certeza, como eu falei antes, que vocês vão se surpreender com o número 1 da minha lista. Bora lá? Na 10ª posição, Severo Snape. Aqui, eu acho que eu vou decepcionar muita gente, mas eu preciso admitir o seguinte: eu não gosto do Snape. Eu não consigo gostar do Snape e eu vou lhes dizer o porquê. Durante seu tempo como Comensal da Morte, Snape trabalhou como espião de você sabe quem. E em uma noite fria e chuvosa do início do ano de 1980, Severo entreouviu uma profecia que falava a respeito de um garoto que nasceria no final de julho e que teria o poder de vencer o Lorde das Trevas. Quando ouviu isso, Snape foi correndo contar ao Lorde Voldemort, mas o que ele não foi capaz de prever é que o seu mestre julgaria que essa profecia se referia ao filho de Lilian Potter, a mulher que Snape dizia amar profundamente. Então, embora Pedro Pettigrew tenha traído os Potter e revelado para o Lorde das Trevas o segredo de onde eles estavam escondidos, foi o Snape que acabou os colocando em perigo em primeiro lugar. E por esse motivo, o máximo que eu consigo sentir pelo Snape é empatia. Empatia por ele ter vivido toda a sua vida tentando consertar o seu erro. Então, no fim das contas, galera, o Snape teve um papel importantíssimo na morte de Lilian Potter, a mulher que ele dizia amar profundamente. E por isso fica difícil para mim gostar do Snape, mas como eu falei, eu sinto muita empatia por ele, pelo modo que ele levou a vida dele depois disso, tentando consertar tudo o que ele tinha feito no passado, embora a gente precisa admitir que ele tinha sérios problemas. Mas esse não é o objetivo do vídeo, a gente não vai discutir aqui todos os problemas e complexidades do Snape. Mas aí alguns podem perguntar, mas Bruno, se você não gosta do Snape, por que ele tá na sua lista de personagens favoritos então? Simples, realmente eu não gosto da pessoa do Snape. Eu tenho certeza que eu não seria capaz de conviver com alguém como Severo Snape. Honestamente, eu acho que seria difícil para qualquer pessoa conviver com alguém assim, alguém como o Snape. Por outro lado, eu sou apaixonado pelo personagem dele. Eu acho ele um dos personagens mais fascinantes e intrigantes do Wizarding World. Vejam só, Severo Snape cresceu em um ambiente muito ruim e desafiador. Ele foi criado por um pai abusivo e uma mãe que era bruxa, mas que tinha uma personalidade fraca e submissa. Por causa disso, o Snape cresceu sem muito amor ou apoio emocional e sofreu muito bullying na escola.
Mas ainda assim, ele demonstrou um talento excepcional em magia desde muito jovem. Ele era apaixonado por sua amiga Lillian Evans, que foi uma das poucas pessoas que demonstraram carinho e cuidado por ele. Mas aí, ele não só perde essa amizade, como também termina por ver o cara que ele mais odiava se casar com o amor da vida dele. E isso causa um impacto enorme nele. Por fim, ele acaba se colocando como um dos principais responsáveis pela morte da pessoa que ele mais amou, como eu já disse, né? E aí ele se vê tendo que proteger o filho dela, que fisicamente era extremamente parecido com o cara que ele mais odiou. Olha só a complexidade disso tudo. A verdade é que Snape nunca foi capaz de superar a morte de Lillian, e por causa disso ele dedicou grande parte de sua vida adulta para proteger o filho dela, Harry, mesmo odiando ele, por ele se parecer com seu pai, Tiago Potter. Snape fez tudo isso passando por cima de traumas e dores emocionais, muitas vezes sofrendo sozinho e calado, porque ele queria se redimir pela morte de Lillian e ele queria garantir que a memória dela fosse preservada. E é por causa de todas essas complexidades e outras mais, que eu não vou dizer nesse vídeo, que envolvem aí o Snape, que eu sempre vou colocar ele na minha lista de personagens favoritos de Harry Potter, mesmo não gostando dele. Snape me ensinou que as doenças da mente realmente existem e que se nós não cuidarmos da nossa saúde emocional, nós podemos nos tornar pessoas amargas, sem alegria e presas num passado cheio de traumas e tristezas, e isso com certeza vai afetar também a vida das pessoas que estão à nossa volta, que convivem com a gente diariamente. Ele também me ensinou a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para consertar os meus próprios erros. Na nona posição, Minerva McGonagall. Minerva é a rainha de Hogwarts. Assim como eu não consigo pensar numa Hogwarts sem Alvo Dumbledore, eu não consigo pensar na escola sem Minerva McGonagall. McGonagall é uma mulher altamente responsável que leva seu trabalho a sério e se esforça para garantir o bem-estar dos seus alunos. Ela é muito disciplinada e bastante rígida quando necessário, mas também sabe quando é a hora de ser gentil e bondosa. Seu senso de dever leva ela a tomar decisões difíceis em diversos momentos, mesmo que isso signifique ir contra seus próprios interesses. Minerva também é determinada e corajosa e enfrenta desafios e adversidades sem hesitação. Ela não tem medo de se posicionar contra aqueles que ameaçam a segurança de Hogwarts ou de seus alunos, e está sempre disposta a lutar por aquilo em que acredita. Além disso, ela é uma bruxa excepcionalmente brilhante, com um vasto conhecimento em magia, especialmente em transfiguração. Ela é respeitada por seus alunos, colegas e por toda a comunidade mágica em geral. McGonagall é uma das minhas personagens favoritas porque eu acho que ela nos ensina que precisamos de equilíbrio para ter sucesso na vida e conseguir alcançar os nossos objetivos. E muitas vezes a gente vai precisar renunciar a algumas coisas que nós gostamos para conseguir outras que nós consideramos mais importantes e duradouras. Na oitava posição, Ronald Weasley. Eu acho que o Rony é um personagem frequentemente subestimado, e eu acho que muito disso é por causa dos filmes que, na minha opinião, não foram muito fiéis aos livros no que diz respeito à personalidade, qualidades e habilidades do Rony. Por ter nascido no mundo bruxo, por ter sido criado no mundo bruxo, ele tem conhecimentos naturais sobre a cultura e costumes dos bruxos que frequentemente são muito úteis para Harry e Hermione. Ele é um cara leal e muito bem-humorado que enfrenta os seus medos pelos amigos e por isso ele tá quase sempre presente nos momentos mais difíceis do Harry. Rony também tem muitas inseguranças por causa das expectativas dos pais, que muitas vezes se baseiam nos feitos dos irmãos mais velhos dele, Gui, Carlinhos, Percy e até mesmo Fred e George, que já passaram por todas as etapas que ele precisa passar e tiveram algum sucesso acadêmico em Hogwarts. Então muitas vezes o Rony acaba se sentindo pressionado, achando que ele precisa ter o mesmo sucesso que os irmãos dele em tudo que ele vai fazer. Ele demonstra isso logo em Harry Potter e a Pedra Filosofal, quando ele diz o seguinte para o Harry: "Sou o sexto de minha família a ir para Hogwarts. Pode-se dizer que tenho de fazer justiça ao nosso nome. Gui e Carlinhos já terminaram a escola. Gui foi chefe dos monitores e Carlinhos foi capitão do time de quadribol. Agora Percy é monitor. Fred e George fazem muita bagunça, mas tiram notas muito boas e todo mundo acha que eles são realmente engraçados. Todos esperam que eu me saia tão bem quanto os outros.
Mas se eu me sair bem, não será nada demais, porque eles já fizeram isso primeiro. Então aqui a gente consegue ver um pouco desse pequeno trauma do Rony, né? Dessa pressão que ele sente. E ele acaba achando que os feitos dele não são lá grande coisa, porque os irmãos dele já fizeram primeiro. E ele também sente uma grande pressão de ir bem em tudo que ele faz em Hogwarts. Rony também é bem imaturo e por causa disso ele tem um relacionamento um tanto complexo com Harry e Hermione. Ele e Harry têm um forte vínculo e Rony protege ferozmente o seu melhor amigo. Só que às vezes ele se sente ofuscado pela fama e sucesso de Harry, e isso também tem a ver com toda a insegurança dele por sempre estar meio que na sombra dos seus irmãos mais velhos. Por isso, às vezes, ele acaba sentindo uma pontinha de inveja e ciúmes de Harry. E o relacionamento dele com Hermione não é nem um pouquinho mais simples, na verdade é mais complicado ainda. No início da série, eles frequentemente brigam e discutem muitas vezes sobre assuntos triviais. À medida que a série vai avançando, no entanto, fica claro que existe uma conexão muito profunda entre eles, e aí eles acabam se tornando um casal. À medida que vamos nos aproximando do fim da saga, a gente consegue notar uma enorme evolução e amadurecimento de Rony, e por isso eu acho que o personagem dele nos ensina pelo menos duas coisas. Uma, nós não estamos numa competição contra as pessoas à nossa volta. Nossa competição é contra nós mesmos. Ao invés da gente ficar se comparando com os outros, é melhor a gente fazer uma autoavaliação honesta de nós mesmos e procurarmos ser pessoas melhores do que nós mesmos. E 2, um amigo de verdade não precisa ser perfeito, ele precisa ser leal e ter consideração por nós. E isso Rony tinha de sobra. Na 7ª posição, Hermione Granger. Hermione é muito conhecida e elogiada por causa da inteligência dela, por ela ser uma aluna brilhante e por ter muito talento, mas não é por causa disso que ela tá na minha lista de personagens favoritos de Harry Potter. Apesar de sua inteligência, talentos e habilidades especiais, Hermione também é uma pessoa que demonstra muita compaixão e principalmente empatia pelas pessoas. Ela se preocupa profundamente com seus amigos e familiares e está sempre disposta a ouvir ou ajudar quando necessário. Nós conseguimos ver isso nas diversas ocasiões em que ela foi um apoio emocional para Harry, e vimos isso também quando ela se preocupou com a causa dos elfos domésticos, buscando soluções para que eles fossem tratados de maneira justa e que não sofressem mais preconceitos. Uma das muitas lições que Hermione me ensinou é que ser inteligente, talentoso, bem-sucedido ou popular não é motivo para desmerecer os outros ou para se considerar superior às pessoas à sua volta. Da forma como eu vejo a vida, a maneira como nós tratamos as pessoas à nossa volta sempre vai causar um maior impacto na vida delas e na nossa própria vida do que a inteligência ou talentos que nós possuímos. Na 6ª posição, Harry Potter. Harry é uma boa pessoa a quem coisas muito ruins aconteceram, como o próprio Sirius disse para ele no filme de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Essas experiências ruins o tornaram uma pessoa melhor e mais forte. Dumbledore disse uma vez que os professores de Hogwarts achavam que Potter era um jovem bruxo talentoso, mas para mim, as principais características que se destacam nele são coragem, determinação e lealdade. Ele não hesita em enfrentar seus medos e fazer o que é certo, mesmo que isso signifique colocar sua própria vida em risco. Além disso, Harry é muito persistente e não desiste facilmente, mesmo quando as coisas ficam muito difíceis. No entanto, ele também tem seus pontos fracos. Às vezes ele acaba sendo um pouco impulsivo e teimoso, o que leva ele a tomar decisões arriscadas sem pensar nas consequências. Ele também tem dificuldade em lidar com suas emoções e muitas vezes guarda seus sentimentos para si mesmo, o que acaba levando a conflitos e mal-entendidos com as pessoas ao seu redor. Harry está entre os meus personagens favoritos porque ele me ensinou que talento não é tudo. Ao longo da vida, nós vamos precisar de uma boa dose de coragem e determinação para alcançar os nossos sonhos e objetivos. Na 5ª posição, Gina Weasley. E aqui eu vou pedir, por favor, que vocês apaguem a Gina que vocês viram nos filmes de Harry Potter. Aquela lá não é a Gina. Essa é uma das coisas que mais me incomodam nas adaptações de Harry Potter, a maneira como que eles apresentaram a personagem da Gina. Então, por favor, se vocês não leram os livros ainda, saibam que aquela Gina dos filmes
não reflete a realidade sobre a personagem. Gina é uma jovem forte, independente e determinada que tem opinião própria e sabe muito bem o que quer. Ela é cheia de energia, muito perspicaz e engraçada e é capaz de fazer as pessoas rirem mesmo quando elas não estão tendo seus melhores dias. Além de ser muito talentosa jogando quadribol, Gina é muito popular em Hogwarts e é considerada pelos garotos uma das alunas mais lindas da escola. Ela é uma pessoa que não se assusta facilmente e que dificilmente se deixa intimidar. Isso fica bem claro em algumas vezes em que ela enfrenta Fred, George e Rony, que em algumas ocasiões questionaram ela pelo fato dela sair bastante com diferentes garotos da escola. Gina dizia que aquilo não era da conta deles e continuava a fazer o que ela queria. Também a gente pode ver esse traço de personalidade forte dela em mais duas ocasiões, quando ela enfrenta Hermione, por ela criticar o Harry exageradamente após a ocasião em que ele usa o Sectum Sempra contra o Draco, e quando ela enfrenta o próprio Harry em Ordem da Fênix, quando o Harry estava lá descontando sua raiva e frustrações nos amigos dele. Ela realmente não tinha medo de dizer o que pensava. Além disso, Gina também tem amor próprio. Ela desenvolveu essa qualidade após seguir um conselho de Hermione. Ela mesma disse o seguinte numa conversa com Harry: "Eu nunca desisti de você, não de verdade. Sempre tive esperança. Hermione me disse para tocar a minha vida, talvez sair com outra pessoa, me descontrair um pouco perto de você. Porque eu nunca conseguia falar quando você estava na sala, lembra? E ela achou que talvez você prestasse um pouco mais de atenção em mim se eu fosse mais eu mesma." Gina é uma das minhas personagens favoritas em Harry Potter porque ela me ensinou que nenhum relacionamento vale o preço de não conseguirmos ou não podermos ser quem realmente somos. Antes de cuidarmos de alguém, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Antes de amarmos alguém, precisamos amar a nós mesmos em primeiro lugar. Mais uma vez, ninguém vale o preço de não podermos ser quem realmente somos. Na quarta posição, Rubio Hagrid. Eu não consigo pensar em ninguém que seja mais humilde e que tenha o coração mais puro do que o Hagrid. Talvez o Newt se iguale a ele, mas enfim. Hagrid é simplesmente maravilhoso. Ele tem uma personalidade calorosa e carinhosa, muitas vezes mostrando empatia e compaixão pelos outros, incluindo animais e criaturas mágicas. Apesar de ser meio gigante, de sua aparência às vezes colocar medo nas pessoas, Hagrid é extremamente inocente, entusiasmado e muito sensível, em muitas ocasiões ficando muito animado com novas experiências ou oportunidades e em outras chorando profundamente pela morte de uma criatura que amava ou por ter que se despedir de um bebezinho que acabara de perder os pais. Ele tem uma profunda paixão por criaturas mágicas e é especialista em cuidar delas e em entendê-las. Apesar de sua natureza gentil, Hagrid também pode ser feroz e intimidador quando se trata de proteger aqueles que ama ou enfrentar injustiças. Ele não tem medo de falar o que pensa ou agir quando acredita que algo está errado. Hagrid também esteve presente em todos os momentos mais importantes da vida do Harry, desde quando ele ainda era um bebezinho e tinha acabado de sobreviver ao Voldemort, passando pela primeira experiência do Harry no mundo bruxo, até o momento em que supostamente ele estava morto, e o Hagrid vem trazendo o Harry nos braços dele, vindo da Floresta Proibida até o Castelo de Hogwarts. E com isso, ele nos ensinou o real significado de uma amizade pura, sincera e sem nenhum interesse. Na terceira posição, Sirius Black. Sirius nasceu numa família supremacista com mania de puro sangue e extremamente preconceituosa. Ele era diferente de todos na casa dele e por isso teve uma infância um tanto infeliz. Na sua adolescência, ele foi um jovem muito popular em Hogwarts, mas muitas vezes se comportava de maneira imatura e até idiota. Em muitas ocasiões, ele praticou bullying na escola e agiu de maneira muito injusta. Contudo, Sirius tinha um coração bom, ele odiava as artes das trevas e não concordava com os posicionamentos supremacistas da família dele. Por isso, aos 16 anos de idade, ele se mudou para a casa dos Potter. Lá ele era tratado pelos pais de Tiago Potter como se fosse um filho do casal. Com a iminente Guerra Bruxa e a primeira ascensão do Lord Voldemort, Sirius parece ter amadurecido e no fim das contas ele se tornou um grande homem. Ele acabou perdendo 12 anos de sua vida preso em Azkaban por um crime que não cometeu.
e depois passou o resto de sua vida como um fugitivo do ministério, mas ainda assim, mesmo com todas essas adversidades, ele se manteve fiel aos seus amigos e aos ideais que acreditava. Sirius era um amigo incrivelmente leal aos seus amigos. Ele literalmente preferiria morrer a trair ou abandonar as pessoas que amava. Uma das coisas que eu mais admiro no Sirius é o fato dele ter tido a coragem de sair de casa com apenas 16 anos, se colocando contra a própria família dele porque ele acreditava que aquilo que eles faziam não era correto. Porque ele acreditava numa comunidade bruxa mais feliz e menos supremacista, e principalmente porque ele não queria qualquer ligação com as artes das trevas. Essa certamente não foi uma decisão fácil de se tomar. É muito difícil cortar tradições familiares, mesmo quando são tradições inapropriadas ou incorretas. Sirius é um dos meus personagens favoritos porque ele me ensinou que nós não precisamos perpetuar as ações e tradições erradas da nossa família. Nós podemos seguir um caminho diferente se nós desejarmos. Ele também me ensinou que nós somos capazes de continuar sendo boas pessoas, mesmo quando coisas muito ruins acontecem com a gente. Na segunda posição, alvo Dumbledore. Dumbledore é um gênio. Como a própria autora disse uma vez, o homem era brilhante. E eu acho impressionante como que ele tem a consciência de que é o maior bruxo de sua época, mas ainda assim não se comporta de maneira soberba ou arrogante. Ele frequentemente reconhece as habilidades e talentos dos outros e dificilmente vemos ele perder o temperamento. Mesmo nas situações mais adversas, ele se mantém calmo e sereno. Dumbledore é um personagem muitas vezes controverso por causa de sua ambição pelo poder quando era jovem, por causa de sua união com Gellert Grindelwald com a intenção de que os dois governassem o mundo bruxo e trouxa, pelo que eles diziam ser o bem maior, e por ele parecer manipular as pessoas em alguns momentos para que eles fizessem aquilo que ele queria. Alvo também se considerava o responsável pela morte de sua irmã Ariana, e isso o consumia por dentro, um trauma que nunca o abandonou. Após a morte de sua irmã, Alvo finalmente compreendeu que sua ambição pelo poder não era benéfica, tanto para ele quanto para sua família. Dumbledore recusou o cargo de ministro da magia por diversas vezes, porque as experiências do passado haviam lhe ensinado que sua busca pelo poder tinha sido sua principal fraqueza e tinha arruinado seu relacionamento com sua família. Dumbledore é um dos meus personagens favoritos porque, para mim, ele é a imagem do ser humano que comete erros, como todos nós, mas que consegue reconhecê-los e percebe a necessidade de corrigi-los. Dumbledore se conhecia muito bem e por isso sabia se policiar e manter o equilíbrio. Isso certamente é uma excelente qualidade para se ter. E eu nem preciso dizer que sem a mente brilhante de Dumbledore não há derrota do Lorde das Trevas, né? Finalmente, na primeira colocação, a minha personagem favorita de Harry Potter é Lillian Evans, ou Lillian Potter, né? Para vocês terem uma ideia, o nome da minha filha é Aurora Lily, e o Lily vem do nome original em inglês de Lillian. Embora a Lillian seja frequentemente citada em toda a série de livros de Harry Potter, nós não temos tanta informação sobre ela assim, até porque ela já tá morta quando a história começa, né? Mas ainda assim, me fascina o fato dela ser tão presente na história. Diferentemente de Tiago Potter, o pai de Harry, Lillian parece estar presente na memória de todos os que conheceram ela de uma forma muito marcante e sempre de forma positiva. Quando Harry estava sob os efeitos da poção Felix Felicis enquanto conversava com o professor Slughorn, o professor disse a Harry a percepção que ele tinha de Lillian. Depois de Harry perguntar para ele se ele gostava de Lillian, o professor respondeu o seguinte: "Gostava dela?" repetiu Slughorn, seus olhos tornando-a se encher de lágrimas. "Não consigo imaginar alguém que a conhecesse e não gostasse dela. Muito corajosa, muito engraçada." Lillian era uma jovem muito bonita e muito popular em Hogwarts. Numa entrevista com o Delic Cauldron e o MuggleNet, em julho de 2005, a autora J.K. Rowling disse que, nesse sentido, ela se parecia muito com a Gina. Lillian tinha cabelos espessos e ruivos que lhe caíam pelos ombros e olhos amendoados sensacionalmente verdes. Ela tinha uma personalidade forte e um enorme senso de justiça, além de ser uma jovem muito viva e de coração muito bondoso. No filme de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Remo Lupin fala sobre a Lillian para Harry. "Sua mãe me ajudou no momento em que ninguém mais quis me ajudar.
Ela não só era uma bruxa com dons especiais, mas também uma mulher de generosidade rara. Ela tinha o dom de ver a beleza nos outros, mesmo e talvez principalmente quando a pessoa não enxergava isso em si mesmo. Quando falamos de Harry Potter, para mim é impossível não lembrar que em 31 de outubro de 1981, numa noite de Halloween, uma jovem mãe de apenas 21 anos se sacrificou para salvar seu único filho e assim mostrou ao mundo mágico a maior e mais poderosa magia que existe. E pelo poder dessa magia, o mal finalmente seria derrotado. Porque nada pode ser mais poderoso do que a magia ancestral do amor. Para mim, a principal mensagem de toda a saga de Harry Potter é que o amor é o maior poder existente no universo. O amor vence o mal e sempre vencerá o mal. O amor foi o poder capaz de derrotar Voldemort não só uma, mas 2 vezes. O amor era a resposta para os principais problemas da comunidade bruxa, a supremacia e o preconceito. Assim como eu sinceramente acredito que o amor é a principal resposta para os problemas que nós enfrentamos hoje na nossa sociedade. Por isso que Lillian Evans é a minha personagem favorita de todo o universo do Wizarding World. Porque ela é a personagem que personifica o amor. A principal lição que nós aprendemos em Harry Potter foi ensinada por ela. E aí, meus bruxos, o que vocês acharam da minha lista de personagens favoritos? Vocês se surpreenderam com a primeira colocação? Qual é o top 10 de vocês? Respondam aí nos comentários, eu vou adorar saber quais são os personagens favoritos de vocês. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e de compartilhar nas redes sociais de vocês, isso realmente me ajuda muito. Ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo aqui do canal, e se vocês fizerem isso no celular de vocês, vai ser ainda melhor. Assim, cada vez que sair um vídeo novo aqui no Wizarding Bruno, vocês vão receber uma notificação no aparelho de vocês. A gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, fui!